Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor. Leamos o Salmo 122. Salmos de número 122. Leamos juntos. Como o Salmo fala de alegria pela presença de Deus, vamos ler com alegria e ânimo. Prontos? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Buscarei o teu bem. Amém. Os cânticos de romagem era o povo de Israel indo para Jerusalém, né? E eles tinham que ir lá pelo menos uma vez ao ano. E ao tempo, uma vez ao ano, parece-me que é muito pouco, né? E nós temos a bondade e a graça e a oportunidade de virmos à casa do Senhor quase todos os dias, né? Porque nós somos templo, mas precisamos estar na casa para congregar juntos em família, na presença do Senhor. Quando eu era mais nova, morando no interior, que nem todo mundo tinha carro, né? Eu lembro que as pessoas saíam e passavam na casa dos vizinhos, vamos para a igreja. Saía que tanto de crente para ir para a igreja. Alguém lembra disso? Alguém passou por isso? Né? Hoje a gente mora um pouco mais distante, cada um tem seu carro, coletivo, e a gente não tem essa oportunidade, às vezes, de vamos à casa do Senhor, vamos esperar fulana. Mas graças a Deus que de uma forma ou de outra nós estamos aqui para louvarmos ao Senhor. E é o que nós vamos fazer agora na condução da Rebeca e do Bruno. Bom dia, irmãos. Vamos cantar o cântico Estrela da Manhã, dizendo que Ele é a nossa estrela, Ele é quem nos conduz. Estamos aqui para buscar, estudar a palavra, e essa música fala que a verdade é a tua palavra, e ela não pode mentir. Vamos colocar em pé? Cordeiro Santo que nos trouxe
essa estrela da manhã venha nos guiar sempre no caminho do Senhor. E a nossa estrela da manhã é? Você não está tendo muita certeza, não, uai? Leiamos em Colossenses, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Colossenses, capítulo 2. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Colossenses 2:18. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseei isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. A revista hoje é muito interessante porque a gente está vendo digamos assim, um declínio, né, do que a gente tem que servir a Cristo através da sua Escritura. A gente vê, se a gente for na internet, a gente vai ver algumas crenças bem, digamos, cabulosas, né? Eu fico vendo assim, eu fico, gente, o que é isso? Eu vi um show de um cantor internacional gospel essa semana, eu vi assim, no YouTube, né? E eu fiquei pensando, isso aqui é obra do Espírito Santo, é da carne, porque a dança era muito sensual, né? Um certo senhor, já com suas roupas bem justas, dançando de forma tão sensual, e o povo achando que era o Espírito Santo. Eu não estou dizendo que não seja. Mas a gente vê que muitas dessas fãs doutrinas têm se alastrado no meio cristão, e a gente hoje vai estudar sobre isso, né? Eu imagino. Cadê o pastor? Está ali, né, pastor? É a revista 10. Então, acho muito interessante, considero muito interessante a gente realmente estudar a palavra do Senhor, para que a gente não seja levado para lá e para cá, nessas vãs filosofias e doutrinas. Então, leiamos Salmo 119 e 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. É muito simples. É só a gente estudar a palavra do Senhor e seguir aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. E nós temos esse privilégio de estar na escola dominical. Eu venho de lá do Limoeiro para cá e eu vejo alguns templos fechados já na escola dominical. Nem todo mundo já está na escola dominical. Nem toda igreja, denominação, quer dizer, tem o costume já da escola dominical. Mas nós aqui estamos aqui para aprender cada vez mais da palavra do Senhor, a fim de que andemos em santidade e novidade de vida. Então, vamos dividir em classes?
Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Quem está com frio aí? Por isso está bem fraquinho, né? Nós podíamos ter comprado esses aires daquele que é só para frio e só para crente, né? Para agora ajeitar, né? Mas que bom, é uma alegria estar aqui novamente, né? Como a Esther falou. É uma coisa que nós precisamos resgatar, né, que é o estudo da palavra de Deus. A escola bíblica dominical, ela é muito importante, porque a gente tem a oportunidade, às vezes no culto domingo à noite, o pastor prega lá em cima, né, e você fica com dúvida, não tem a oportunidade de perguntar, de esmiuçar, e às vezes você fica com vergonha durante a semana ligar para o pastor, mandar um WhatsApp para ele: pastor, o senhor falou isso domingo, eu não entendi, né? Repete aí, me ajuda aqui esclarecer. E agora a escola dominical, quanto o estudo bíblico, é o momento da gente poder ter essa oportunidade de dialogar e estudar e crescer juntos. Agora eu não sei se a Esther, eu acho que ela é a 11, Esther, você falou a 10? É a 11, né? É porque eu falei assim: rapaz, será que eu estudei a lição errada? Não, eu dei essa aí semana passada. Então vamos lá, queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Timóteo, segunda carta. Nós estamos caminhando, vai junto, né, que essa revista aqui é só paulada, pancada, só para a gente aprender, né, que a gente precisa de coisas que está, né, no nosso contexto. E nós precisamos estar atentos, vigilantes, porque senão nós somos levados por essas vãs filosofias, né? O inimigo tem colocado agora, tentado ofuscar a verdade, né? Que a verdade ela é algo limpo, é algo certeiro, mas agora começa a inserir dúvidas, e se a gente não tiver firmado na rocha eterna que é Cristo, nós começamos com aquela ideia: não tem nada a ver, nós podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, e quando a gente abrir os olhos, pode ser tarde demais. Então nós queremos convidar você, e hoje nós vamos estudar o cristão e a superstição. E eu quero convidar você aí, então, à leitura da palavra do Senhor, quando Paulo escreve ao jovem Timóteo, na sua segunda carta, o capítulo 3, o 14 ao 17. Nós vamos fazer essa leitura aí, em uma só voz. Vamos lá, segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao verso 17. Vamos lá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Deus amado, Deus bendito, nós agradecemos e louvamos ao Senhor pelo privilégio de estarmos na Tua casa logo pela manhã, para poder, ó Pai, juntamente com os nossos irmãos da fé, cantar louvores a Ti e aprender da Tua palavra. Deus, sabemos que estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos, e o próprio apóstolo Paulo vai falar que nesses últimos dias sobrevirão tempos difíceis, homens arrogantes, prepotentes, insolentes, pessoas que vão trocar a verdade pela mentira. Não, mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos, nos dando o entendimento, ó Deus, para permanecermos firmes na rocha eterna que é Cristo Jesus. Deus, abre a nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra nessa manhã e possamos aplicar no nosso dia a dia. Deus, essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Queridos, então nós vamos começar o estudo da nossa lição, que tem como tema aí o cristão e a superstição. E aí, logo de cara, eu sei que na revista, se você estudou, ela tem uma definição aí sobre o que é superstição. Mas eu queria, assim, no contexto popular, o que você entende que é superstição? É uma coisa que a pessoa crê que não é verdade. Por exemplo, daqui a 7 anos, se eu fizer algo de compromisso, eu vou me atrasar Por isso, né? Por fazer mal gato. Conjunto de crenças, cultural, crendice que traz sorte ou azar. Oi? Então veja então, agora deixa eu fazer uma outra pergunta aqui. Isso aí são crendices populares que a gente vê aí. Agora vamos trazer aqui para o nosso contexto. Você acredita que existe crendices, vamos usar o termo que todo mundo usa aí, crendices, superstições gospel? Ih, se tem, hein? Se tem, hein? Então veja que tudo isso, né? E aí, agora eu te pergunto, no contexto que você vive, provavelmente você e eu, às vezes somos levados por esse vento de praticar uma superstição sem mesmo estar consciente daquilo. Quer ver? Algo bem simples aqui, que eu vejo na igreja. Culto 31 de dezembro para o primeiro dia de janeiro. Qual que é a superstição da virada do ano? Muito conhecida? Vestir de branco. Aí chega no culto domingo da virada, aí a igreja parece que está no céu, todo mundo de roupa branca. É ou não é? Ou eu estou brincando? Então veja que muitas coisas dessas superstições nós temos trazido. Acontece alguma coisa, você fala assim, dá 3 batidinhas na madeira. É ou não é? São coisas que isso tudo, né, como nós vamos ver na lição, está inculcado na nossa mente, no contexto brasileiro, que é a questão da cultura. Agora nós temos que separar o que é cultura daquilo que é imposta pelo inimigo, a fim de que possamos, então, tirar o nosso foco em Deus. Porque em nome, né, dessa cultura, de cultivar ou de preservar essa cultura, as pessoas têm se afastado de Deus. E agora, hein? Na Bíblia tem escrito isso daí, mas a gente fala, não fala? A gente fala. Então veja para você ver igual ele fala aqui. Outra questão aqui. Você já ouviu essa aqui, que as pessoas, para espantar mal olhado, costumam carregar um galinho de arruda? E pasmem você. Teve um dia que uma pessoa esqueceu uma Bíblia aqui. E eu fui vasculhar a Bíblia dessa pessoa, para saber o nome de quem é. Para mim falou, sua Bíblia está aqui. Aí sabe o que eu encontrei? Um trevo de 4 folhas. Eu falei assim, para que isso aqui? Eu quase liguei para ela e perguntei, para que é esse trem aqui? Então veja que, infelizmente, a gente, devido a essa cultura que nós temos, muitas vezes, nós trazemos essas coisas culturais para dentro da nossa vida. E essas coisas revelam algumas coisas para nós. Primeiro, quer ver? Quem crê que Deus é soberano sobre a sua vida? Quem crê que tudo acontece por permissão do Senhor? Quem crê que eu e você não podemos acrescentar um côvado que seja sobre a nossa vida? Que tudo está nas mãos do Senhor. Então, para que a gente, às vezes, fica fazendo essas mandingas, trazendo essas superstições para nós?
E é justamente isso, né? Ah, eu acordo de manhã, aí quando o seu dia está dando tudo errado, aí você fala, aposto que eu acordei com o pé esquerdo hoje. A gente não fala isso? A gente fala isso. E aí nós esquecemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas o dia que está dando tudo errado, eu acordei com o pé esquerdo. É alguém jogando mal olhado para mim, eu tenho que desamarrar esse trem e desfazer. Fala, doutor Hamilton. Uhum. Ele vai ser substituído e vai entrar. Ele faz uns 304 no pai lá, deixa a chuteira com a ponta do dedo, não sei o que o ritual pisa no gramado. Já vi, né? É um ritual para não contar. Né? Justamente, o meu irmão do meio, lá em casa somos 3. Meu irmão do meio aventurou a mexer com bola, jogar futebol. E teve uma vez que ele foi jogar lá na Bahia. Ele foi jogar no Vitória da Bahia. E aí eles foram jogar lá, nas categorias de base lá, foi jogar Vitória e Bahia. Aí o primeiro jogo foi no campo do Vitória, e o time do meu irmão ganhou de 2-1. E chegando lá, e o segundo jogo ia ser lá na Fonte Nova, na antiga Fonte Nova. E chegando lá, na hora que meu irmão, mais o time do Vitória, chega no vestiário deles tinha 2 periquitos, amarrados os pezinhos dos periquitos, na gaiolinha. E nos periquitos tinha o nome do meu irmão e o nome do outro jogador lá. E aí, o técnico, muito supersticioso, né, já que nós estamos ganhando de 2-1 e o empate é nosso, então, Marcílio, vou preservar você, não vou pôr você para jogar, não. E o outro colega do meu irmão também era crente, né? E ele falou, não, professor, preciso mexer com esse trem, não, que eu sou crente, eu não acredito nessas coisas, não, pode pôr eu para jogar, não tem problema, não. Não, vou reservar vocês, vou guardar vocês, porque vai que acontece alguma coisa. E aí começa o jogo, começa o primeiro tempo, vem o segundo tempo, o Bahia faz 2-0 no Vitória. E meu irmão doido no banco pedindo o treinador, me põe, professor, me põe. Não, vai dar certo. Aí faltando 10 minutos para acabar o jogo, o treinador decide colocar meu irmão no jogo. Meu irmão pega na bola 2 vezes, faz 2 gols, empata o jogo e eles são campeões. E aí o meu irmão vai e conta o testemunho para o treinador, eu não falei com o senhor que eu era crente? Eu não acredito. E aí na hora da comemoração, que faz reúne lá, o treinador dando aquele alvoroço lá, assim, agora nós vamos agradecer o Deus do Marcílio. Testemunhou. Então veja que isso acontece, e a gente tem visto isso acontecendo dentro do nosso círculo, do nosso contexto, no nosso arredio das nossas igrejas. Então, e aí a gente vai ver que essas superstições, elas são incompatíveis com a fé cristã, e devendo ser rejeitadas e rechaçadas. Olha para você ver qual é a orientação de Deus. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 ao verso de número 14. Vamos ler essa porção das Sagradas Escrituras aí para você ver. Então, Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 9. Olha o que ele vai dizer aqui. Já no começo, quando o povo de Deus estava sendo estruturado como povo de Deus, olha o que ele vai dizer. Ele estava prestes a entrar na terra prometida, ele vai dar algumas orientações. Quanto entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. E aí que ele vai falar, não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agouceiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem que se consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é ao quê? A quem? E por essas, vamos ler essa parte, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito será para com o Senhor teu Deus,
porque essas nações que has de possuir, ouve os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus. Está entendido? Já começou aqui, já proibindo isso aqui. Não podemos, mas fazemos. E aí existe um problema que nós precisamos resolver. Uhum. Minha família, meus amigos, na escola. Pastor, foi muito difícil parar de seguir, sabe? De fazer, de ler horóscopo, de andar pisar primeiro com o pé direito em qualquer lugar. Então, assim, foram coisas difíceis de largar, sabe? Muito difícil. E isso é por quê? Porque a gente já nasce com essa cultura. A gente já é ensinado implicitamente, né, porque você já está vendo todo mundo fazendo, já é algo, vai tornando assim natural, e por isso a Bíblia fala para nós que nós precisamos estar o quê? Atentos e vigilantes. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar então estudando a palavra do Senhor, porque é ela que vai nos orientar, é ela que vai mostrar para nós o errado e o certo. É o Espírito Santo que vai nos ajudar a abandonar essas coisas, né? Foi o texto que a Esther trouxe lá de Colossenses, né? E Paulo vai trazer muito, voltando aos rudimentos anteriores, como é que é a expressão que usou o texto lá, Esther? Eu esqueci, dos homens lá, tipo, Colossenses... Não, quer ver o 8 e 10 aqui? Vamos lá ver, quer ver? Ó, que ele vai falar. Ó. Pode falar, Marta, enquanto eu vou lá no texto. Superstição, para mim, é Escravidão. É o resumo que nós vamos chegar. Quer ver? Colossenses, ele vai falar assim, ó. Cadê o texto, Colossenses? O 2 você leu, né? Enredar com as suas vãs filosofias. Tradição, ele fala, né? Vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e os rudimentos. Vai voltar atrás esses rudimentos. Paulo lá em Gálatas vai falar que nós somos libertos dessas coisas todas, largando, abandonando essas coisas todas, porque o Espírito Santo faz de nós uma nova criatura. Somos pessoas agora mudadas. Então, o estudo da palavra de Deus e a confiança na direção e proteção do Espírito Santo são os fatores decisivos para o indivíduo livrar-se dessas ideias supersticiosas. Então, se nós cremos que Deus é o Deus soberano, é o Deus criador, é o Deus sustentador, é o Deus provedor, é o Deus que nos sustenta, o que eu e você temos que fazer é descansar em Deus. É descansar em Deus. Porque quando nós caminhamos juntos com a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é reveladora para nós, dizendo que nós não vamos ter só momentos bons aqui nessa terra, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos enfrentar trevas, nós vamos enfrentar lutas, tribulações. A Bíblia fala isso para nós, mas a mesma Bíblia que fala isso para nós, ela é recheada de promessas, dizendo para mim e para você, que o Deus que nós servimos, Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Salmo 27 vai dizer, ainda que estourar contra ti uma guerra, ainda assim eu terei confiança no Senhor, porque Ele é a minha luz, é a minha salvação, né? é o meu refúgio, é a minha fortaleza. Então, quando nós voltamos para a palavra de Deus e vemos isso, queridos, isto é motivo de nós acreditarmos, confiarmos que Deus está cuidando de cada um de nós. E nós não precisamos de outras coisas a não ser confiar nesse Deus. E aí, o texto vai trazer 5 situações para nós, o texto da revista. Que aí ele vai dizer o seguinte, né, nessa primeira questão aqui, ó, diante das superstições
que subjugam tantas pessoas, que certeza pode ter aqueles que pertencem ao Senhor? Qual é a certeza que eu e você podemos ter, né, que essas coisas, não precisamos dessas coisas? Olha o que diz aí Números 23, 23. É um texto muito conhecido e a gente muitas vezes usa isso, mas na hora de praticar isso, nós esquecemos disso. Olha o que diz aí. Quem achou, vamos ler todos em uma só voz aí. Números 23, 23. É um texto pequeno, vamos ler todo mundo junto aí. Números 23, 23. Vamos lá, todos juntos? Vamos lá? Pois contra Jacó não vale encantamento, nem a adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer: a gente não brinca também, não fala? Isso aqui virou quase que uma mandinga no nosso gueto, no nosso contexto. Contra Israel não vale encantamento. Mas aí nós praticamos os encantamentos, trazendo essas superstições para dentro de nós. Então veja, se nós cremos em Deus, nós podemos descansar. E olha para você ver a pergunta 2 aí, o questionamento 2. O que ensina a palavra de Deus sobre o medo, sobre a confiança de alguns que cultivam aí relações com esses objetos? Aí Jeremias, ele vai trazer algo muito interessante para nós no capítulo 10, do verso 1 ao verso de número 5. Olha o que ele vai dizer: ouve a palavra do Senhor, vos fala a vós outros, ó casa de Israel, assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam, porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado, com prata e ouro enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não pode falar, nem necessita de quem os leve, porquanto não pode andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer o quê? Nada. E não estar neles o fazer o bem. Então veja que a palavra de Deus, ela vai falar para nós então, que isso tudo é bobeira, não precisamos dessas coisas. E aí ele vai trazer então como devemos então, porque os verdadeiros filhos de Deus não acreditam, não devem acreditar nessas superstições. Aí vai para Jeremias 14, 22, aí olha o que ele vai dizer no 22, acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmo dar chuvas? Não és tu somente, ó Senhor, nosso Deus, o que fazes isto? Portanto, em ti esperamos, pois tu fazes todas estas coisas. Olha para você ver, então, nós precisamos confiar em Deus em todo tempo, em todo momento. O cuidado de Deus é visto na nossa vida. Cláudia? Unge um sal, né? E aí transfere o poder de Deus para aquele objeto consagrado. É justamente isso. Quando a gente procura refúgio em outro lugar que não é em Deus, o que você está falando? Deus, o Senhor não é suficiente na minha vida.
O senhor não dá conta de resolver isso aqui, eu estou precisando de uma outra força. E é complicado, né? E aí, como resolver esse problema da superstição? A Bíblia nos ensina. O que diz lá João 8, 32? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, como nós podemos arrancar essas superstições, essas coisas do nosso coração? É conhecendo o quê? E como nós conhecemos a verdade? A Esther deu indícios aqui no início. É estudando a palavra de Deus. Não é isso que Oséias fala? Meu povo perece porque lhe falta o quê? Conhecimento. E quando a gente não tem o conhecimento da palavra de Deus, nós somos ludibriados facilmente. Nós viramos massa de manobra de quem quer nos manipular. Aí é como aquele boi de guia, né? Carro de boi. Põe a canga e você vai só onde o piloteiro ali, o guiador ali, vai guiar ali. Então nós precisamos ter a nossa mente aberta pelo Espírito Santo, que é através da palavra de Deus que vai nos mostrar o que é certo e o que é errado, o que temos que fazer ou não. Marluce. Uhum. Só trabalho em revelação. Mas a questão da revelação, eu penso assim, você, por exemplo, fazer uma viagem, decidir, não fala nada, se Deus quiser, Deus vai falar se é bem ou não. Será que não quer dizer que, por isso que eles falam, procuram na Bíblia a revelação? Mas deixa eu te falar uma coisa para você aqui. A questão da Miriam, que ela falou ali, não é essas questões, porque, assim, Deus, ele continua sendo Deus. Ponto final. Deus revela? Revela. Deus mostra? Mostra. Deus cura? Sim ou não? Cura. Mas agora a diferença do que a Miriam está falando é que essas pessoas procuram a vida delas só andar nisso. Só andar nisso. Não é? Mas Deus, ele se revela. Ele se revela a nós. Então agora, eu vou ficar, aí vai ficar como eu jogando búzio. Ah, eu vou viajar, eu vou jogar o búzio. Se o búzio falar que eu vou viajar, eu vou viajar. Então, por quê? As pessoas buscam isso como o norte da sua vida. E qual que é o pilar da nossa vida? É a palavra de Deus, não é? Não é? E aí Deus fala para nós, quer ver, você vai viajar. É igual fazer negócio. Aí a pessoa fala assim, meu caso, vou contar o meu caso. Eu tinha um carro, e aí eu vim de férias de São Miguel do Araguaia e queria trocar o carro. Aí eu fui na agência, achei o carro na agência. Aí eu fui na agência. Aí a gente fez lá o cadastro. Aí a menina perguntou, qual é a sua profissão? Eu falei, pastor. Aí ela olhou para mim, deu um sorriso e falou assim, pastor? Esse cadastro não vai passar, pastor. Vamos pôr aqui, professor? Eu falei assim, não. Nós vamos pôr pastor. E se for de Deus, vai passar. Se não for, eu vou entender que Deus não quer que eu troque o carro. E fui embora. Antes de eu chegar em casa, na casa do meu sogro, a mulher ligou. Pastor, a sua oração é forte demais. Seu cadastro passou. Aí ela falou comigo assim, pastor, tem 20 anos que eu vendo carro. Passar cadastro de pastor é a mesma coisa que eu acertar na loteria sozinho. Eu falei assim, não é sorte. Eu orei, pedi direção de Deus, se fosse da vontade de Deus, Ele ia me conceder a benção. E foi assim. Agora, eu não fui atrás de profeta, não fui atrás de outro pastor, conversei com Deus. O meu norte é o quê? É a palavra de Deus. Mas Deus pode. Chegar alguém, pastor, eu estava orando na minha casa, Deus falou isso e isso para você. Vai acontecer com o senhor? Vai? Então beleza. Mas aquilo vai nortear minha vida? Eu vou atrás dessas coisas para saber o que eu vou fazer amanhã? Se eu fizer dessa forma, eu estou transferindo. Eu estou igual o pessoal que gosta de ler horóscopo, que não sai de casa onde lê horóscopo. Ah, hoje o horóscopo está mandando eu vestir uma roupa marrom,
um tom pastel que não sei o quê, aí você vai sair com aquele trem. Aí no outro dia está mandando você ir de roupa azul, você veste roupa azul. Isso não é que norteia a nossa vida. Mas tem muita gente. Será? Eu vou contar uma história para a senhora, na hora que chegar lá. Eu vou contar uma história para a senhora. Tem muita gente, não tem, Esther? Tem ou não tem? O que você acha? Eu conheço uma história que deu uma briga numa igreja, a moça ficou grávida. Aí durante o pré-natal foi constatado que a criança tinha uma enfermidade. E que o médico naquele momento, ele havia orientado a família que era melhor interromper a gravidez, porque corria risco a mulher e a criança. E aí foi um profeta de Deus desses aí. Não, pode nascer, que a criança, Deus curou, está perfeito, não sei o quê. Aí levaram a gravidez, o dia que a criança nasceu, ela nasceu com um problema. Viveu 30 dias e veio a falecer. Você sabe o que aconteceu? A família todinha saiu da igreja. Que Deus é esse? Que diz que cura e que não cura. O pastor dessa igreja está até hoje tentando resgatar essa família, mas se tornaram coração duro, pedrificado. Então, a gente tem que ter aquele que o senso, né, que aquilo diz lá, que nós devemos provar os espíritos, não é? Não fala que tem que provar? A gente tem que fazer isso, a gente tem que ter esse discernimento, a gente tem que colocar, né, e Deus vai colocar essa paz no nosso coração. Então a gente vê essas coisas acontecendo e a gente acha que está lá fora, mas muitas vezes essas coisas estão dentro do nosso arraial, está dentro do nosso contexto de igreja. E não é isso que Deus quer para mim, para você. Porque o que Deus quer de mim e de você, Deus nos criou para ter relacionamento comigo e com você. É ou não é? Lembra da criação? Deus criou Adão e Eva, não foi? Deixou eles a própria sorte lá no jardim? Deixou? No final do dia, o que Deus fazia? Ele vinha, conversava com eles, vamos tomar um café junto, vamos contextualizar, tomava um cafezinho junto, comia uma maçãzinha colhida ali na hora, fresquinha, conversava, dialogava. O pecado entrou, houve a ruptura. Mas Deus é tão misericordioso, bondoso, que prometeu que iria resgatar esse povo. Qual que é a promessa? Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. O que é isso? Relacionamento, comunhão, intimidade, relacionamento. Deus sempre quer isso conosco. Mas o diabo, o que ele faz? Eu creio que o diabo ele tem inveja do relacionamento de Deus com os seus filhos. Por isso ele semeia esse tipo de coisas, para que esse relacionamento seja cortado. Mas Deus é misericordioso, que vem até nós. Promete um resgatador que é Cristo Jesus. Esse vem e abre as portas, o véu se rasga, para que nós possamos ter essa intimidade com Deus novamente, essa conectividade, essa comunhão, essa harmonia com Deus. Então veja, e até a volta de Cristo, nós precisamos estar atentos, porque a palavra de Deus nos orienta que no fim do tempo o inimigo iria vir, e se nós não ficarmos espertos, ele vai enganar, se possível, enganaria até quem? Os eleitos, os escolhidos. Então,
Paulo vai orientar Timóteo, Timóteo, nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. A verdade vai ser como coceira ninguém vai querer dar ouvido, Timóteo. Vai trocar a verdade por coisas ilusórias, passageiras, que não é verdade. Olha para você ver, se não é isso que nós vemos, as igrejas que pregam a verdade, que é fiel à Escritura, são igrejas pequeninas. Mas igrejas que anunciam falsas verdades, mesmo mentiras, não é que estão abarrotadas. Falando só aquilo que as pessoas querem ouvir, e não de fato aquilo que Cristo veio pregar. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Não é que ele fala? Aí estamos atrás de um monte de coisas, menos daquilo que é o melhor para nós, que é a salvação, que é a nossa redenção, remissão, para voltarmos a ter esse relacionamento com Deus. Então, o texto aqui agora ele vai trazer 3 coisas para nós. De onde surgiu, né, a ideia da superstição, né, o que a superstição faz e como vencer essa superstição. A gente já sabe, né, o ponto 1 a superstição é uma herança inconveniente. E o que é herança? Herança é algo que você herda dos seus antepassados, não é? Que você recebe dos seus pais, que recebe de um tio longe, que você recebe. Então nós, quanto povo brasileiros, nós fomos colonizados, ou a nossa linhagem, a nossa origem, ela tem 3 matrizes. Primeira matriz que os brasileiros têm é a indígena, não é? Quando os portugueses chegaram aqui, já tinha os... E agora uma pergunta bem baixinho para vocês aqui. Os índios são supersticiosos? Hã? Não é? Então, a primeira matriz. E aí depois, quem que veio? Os portugueses. Os portugueses, nós sabemos, eles são muito ligados ao catolicismo. E aí, eles chegaram, agora imagina você, veio o índio, o índio já estava aqui, o português veio com as suas crendices, juntou com as crendices indígenas, certo ou não? E agora vem um terceiro elemento, que é os africanos, que vieram, né, com o candomblé, com aquelas coisas, religiões místicas. E agora, olha a mistura que virou. A crendice indígena com a crendice portuguesa, com os africanos agora. E agora temos que resolver esse problema. Porque quem sã consciência vai querer mexer com o obscuro, com o secreto das matrizes africanas? Mas eles estavam aqui, precisavam relacionar. Aí começa aquele contexto. Não, aí é o santo católico referente ao santo africano, que vem, pega a matriz indígena da natureza, e aí acontece aquilo que o Lindomar falou, esse sincretismo, essa mistura, essa bagunça, para atender todos os povos, o politicamente correto, todo mundo tem que estar certo, então nós vamos fazer aliança com esse povo e vamos seguir em frente. Está errado. Não é isso que Deus fala? Não pratique as coisas que esse povo faz. E aí o que eles fazem? Junta tudo, misturado. Junta tudo e mistura e vamos. Então, querido, e aí nasce o brasileiro no meio desse contexto, que tem a sua raiz indígena, que tem, muitas vezes, são descendentes de portugueses, espanhóis, que é essa linhagem, e temos, grande maioria, que é a descendência africana. Pastor, em todo esse povo, há uma coisa que reinava assim, absoluta, com muita força na vida deles. Porque todos esses povos vieram com muito ódio no coração. Raiva demais de sair de lá, vir para cá, como era na época sem nada. Então veja que essa superstição, como foi falado aqui,
E agora vem de tudo isso, vem de uma aculturalização que nós aprendemos dos nossos pais, que aprender dos nossos avós, que aprender dos bisavós, que aprender dos tataravós, e vai fazer na árvore genealógica, vai chegar lá na origem, não é? E aí nós estamos com um problema agora. Sim, aí tem que remontar a data histórica lá perfeitamente, eu não vou saber, né? Ingleses foram os primeiros a chegarem, depois veio os holandeses, veio Symington, aí veio chegando a turma. Mas aí acontece, aí nós sabemos, né? Aonde a luz chega, as trevas se... E agora então, veja então, nós temos o problema da cultura, não temos? Que muitas vezes a desculpa para o pecado é o quê? É a cultura. É a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Mentira, balela. Engodo de Satanás. Porque eu vou trazer alguns versículos aqui para você, para elucidar que a cultura não pode ser o pilar da nossa vida. Abra sua Bíblia aí, por favor. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Olha o que vai estar escrito aí. 1 Coríntios 5, 17. 5, 17 não tem, não? Seu 13? É o 2, então. É o 2. Vai lá, Vai lá, quer ver? Olha o que vai dizer esse texto aí, vai. Quem achou pode ser. 5, 2 Coríntios 5, 17. É esse mesmo. Amém ou não amém? Você está em Cristo? Então você é nova criatura. Essas coisas de cultura, de crendice que você tinha, tem que ficar o quê? Isso já passou. Já passou. Agora escreve aí. Vê aí Filipenses 1,6. Vê o que está escrito Filipenses 1,6 aí. Olha aí para você ver. Se nós estamos nesse processo de mudança, de transformação, até a volta de Cristo. Olha aí o que ele está falando aí. Filipenses 1,6. Amém? Nós poderíamos ter esse tipo de comportamento. Mas aquele que começou a boa obra em mim, ele vai completar. Agora, Apocalipse 21, verso 5. Olha o que ele vai dizer, Apocalipse 21, verso 5. Olha aí para você ver. E depois eu quero que alguém abra em Romanos 6, 4, para nós terminar aqui e passar para outro ponto. Apocalipse 21, 5. O que ele está falando? Aquele que está sentado no trono tem poder para fazer o quê? E aí ele vai mais além, escreve isso aí. Porque essas palavras são? Deus tem poder para arrancar de nós toda essa superstição do nosso coração. Agora vamos lá, Romanos 6,4. Olha o que ele está dizendo, Paulo está dizendo aí. Romanos 6,4. Amém? Você foi sepultado com Cristo, ressuscitado com Cristo, andemos em novidade de... O que é novidade de vida? Larga essas coisas do passado, tudo. Porque agora Deus tem uma nova proposta, um novo caminho para você trilhar. Amém? Exatamente o que aconteceu com Paulo, né, pastor? Quando ele teve E Paulo vivia, né, um misticismo grande ali. Ele rompeu, houve uma ruptura, porque ele entendeu aquilo que Cristo fez no coração dele.
Nós precisamos nos policiar para não ficar trazendo, né, esses rudimentos de novo para a nossa vida. Nós vamos, ponto 2 agora. O sincretismo religioso acontece exatamente porque as pessoas têm medo de abandonar, de dizer não a essas outras práticas. Aí a gente foi estudar desde o início da história, as pessoas tinham esse medo de afrontar os outros deuses. Então é mais fácil misturar. E a gente vive esse sincretismo que ele trouxe para dentro da igreja evangélica também, porque as pessoas têm medo de abandonar, como se fosse uma afronta. É igual Paulo lá, quando ele chega lá em Atenas. O que ele fala para ele? Povo atenienses, eu sei que vocês são um povo religioso, porque tinha lá um monte de Deus, com medo, e aí fizeram lá um altarzinho lá. O que estava nesse altarzinho lá? Ao Deus. Vai que a gente esquece de adorar um Deus aqui, ele pode vingar com nós. Então nós vamos adorar esse rapaz aqui que é o desconhecido, não conhece. E Paulo pega aquele Deus, esse é o Deus verdadeiro. Sim. Eu acho também que é a falta de conhecimento. Não só essa mistura, não só não querer afrontar, mas a falta de conhecimento da palavra do Senhor. Então vamos pegar o texto, Oséias. Vamos lá no texto de Oséias. Olha o que está escrito lá, Oséias 4:6. E aí a culpa é de todo mundo, quer ver? Vamos lá, Oséias 4:6. Olha o texto que maravilhoso ele é. Joel, Amós. Então veja aqui o problema aqui. Ele começa dizendo: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. A nação está cega, perdida, não é? Quem é culpado disso? O profeta. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Como têm sido os guias, os pastores atuais? Têm sido fiéis às Sagradas Escrituras? Ou têm subjugado em benefício próprio? Então veja que, olha o círculo vicioso. E aí, como resultado disso, o que acontece? Também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, que esqueceste da lei do teu Deus, também tu me esquecereis de teus filhos. Olha o que não é que acontece. O pastor, o líder, deixa de pregar o evangelho verdadeiro e fiel. Igrejas fracas. Consequentemente, igrejas condenadas. Porque não conhece o verdadeiro evangelho. Está vendo esse círculo? E aí quem ganhou nessa história toda? O diabo. Porque afastou o povo de Deus do seu Deus. E é isso que acontece. Então veja que nós estamos inseridos nesse contexto. E o diabo vai fazer de tudo para a gente sair da presença do Senhor. Mas esse Deus, que é o nosso Deus, que pagou um resgate por nós, é um Deus que tem nos ensinado, nos mostrado, nos alertado. Por isso, no grande dia, ninguém poderá sentar no banco dos réus lá e dizer: eu não sabia. Sabia sim, porque a palavra foi anunciada, a palavra foi pregada. Mesmo distante da presença do Senhor, Deus tem levantado, Deus tem guardado um remanescente fiel, que não tem se dobrado às artimanhas de Satanás. E o meu desejo, querido, é que a quarta igreja não se dobre diante dos enganos que Satanás tem colocado aí fora. Que você que está aqui me assistindo também, não seja levado por esses ventos de doutrinas. Que você possa ficar firmado, inabalável, na rocha eterna que é Cristo Jesus. Passe a dificuldade que tenha,
mas creia que Deus está com você. Creia que Deus vai te fortalecer. E no tempo certo, você vai cantar o hino da vitória. E se não for aqui nessa terra, não se preocupe, porque lá na eternidade não haverá choro, ranger de dentes, morte nunca mais. Então, se passar uma vida aqui de luta, de tribulação, creia que, como diz o autor de Hebreus, há um descanso preparado. Desde a fundação do mundo, há um descanso preparado para aqueles que são tementes a Deus, que perseverem no Senhor, que são fiéis ao Senhor. Gilberto. Uhum. E o que a palavra do Senhor diz? Os anjos do Senhor acampam ao redor. Então, para que rosa? Achando ele que é um amuleto. É aqui que nós vamos ver aqui. Então vamos para frente, senão não termino. Segundo ponto aqui, a superstição escraviza, né, e afasta o homem de Deus. Nós encerramos um estudo aqui na quarta-feira, né, um tema aqui que tudo glorifica a Deus. Nessa última lição que nós tivemos, nós vimos que nós somos criados para adorar a Deus, não foi? E quando nós deixamos de adorar outro Deus, quando nós deixamos de adorar o Deus verdadeiro, se levanta outros deuses no nosso coração. E aí passamos, então, a invocar esses deuses. Então, como a Marta falou lá no início, que ela entende, né, que a superstição é uma escravidão, né, e é justamente isso. Por quê? Juntando isso com o que a Esté acabou de falar agora aqui, é justamente isso que acontece. Porque quando você deixa de confiar em Deus, você começa a pegar outras coisas para substituir Deus. E aí olha o perigo que está. Aí lembra lá de 1 Reis, que está lá, o profeta faz um desafio, não faz? Nós vamos lá para o monte e nós vamos clamar. O Deus que responder é o Deus verdadeiro. E eles começam a clamar. Aí Elias parece que era um cara assim bem sarcástico, né? Grita mais alto, quer ver? Seu Deus às vezes está devagar. Eu não estou ouvindo, está dormindo, grita mais alto. Aí o que acontece? Não responde, eles começam a fazer o quê? Chicotear, martirizar. E olha para você, agora vamos transferir esse contexto para o que nós estamos vivendo hoje. Não é isso que as pessoas fazem? Você já ouviu algum testemunho de alguém que foi levar um trabalho para um feiticeiro, para um gente dessa turma aí que faz trabalho? Aí a pessoa paga para fazer o trabalho. Aí passa o tempo lá, não acontece nada com a pessoa, né, que foi lá para fazer o trabalho. Aí ele volta lá no mandigueiro de novo. Aí o cara fala assim, não, você vai ter que pagar mais, porque esse espírito que nós mandou lá, ele é fraco demais, precisa de mais gente, não é? Aí olha para você ver, não resolve o seu problema, e em busca de você querer resolver o seu problema, você vai... Aí vem aquela história, um abismo, chama outro abismo, e você vai só afundando. E aí vai fazendo o quê? Escravizando. É igual lá, né? Você já chegou a alguma casa que já viu um pratinho de sal, um pirex de sal em cima lá do
da cristaleira, da cômoda, da sala, lá da estante. Antigamente era estante, né? Agora é rack, né? Agora o negócio nem rack, agora o trem já é pendurado na parede, né? Mas era estante, depois virou rack, agora já está pendurado a televisão no painel, não é? Mas eu já cheguei em casa, dona Marlúcia, que tinha lá um pirexzinho de sal. E para que sal? Para espantar mal olhada. Eu trabalhei para um pessoal que era Seixenoway. E todo lugar dessa empresa tinha espelho para tudo quanto é lado. Aí eu perguntei à patroa, por que a empresa da senhora é cheia de espelho? Nós não somos vidraçaria. Nós mexemos com bicicleta, para que tem vidro? Não, porque lá na minha religião fala assim, ó, que se chegar alguém aqui com mal olhado, aí tudo que a pessoa reflete de ruim para essa empresa, ao ele ser refletido no espelho, volta tudo para ele. Está vendo? E isso vai escravizando as pessoas, porque as pessoas deixam de acreditar em Deus. Abre aí Salmo para mim, Salmo 20, verso 7. Olha, todas as vezes que nós deixamos de acreditar em Deus, colocamos a nossa fé, a confiança, olha para você ver o que diz o salmista aí no Salmo 20, verso 7. Amém? A gente confia num monte de gente. Mas qual que é o papel do cristão verdadeiro? Confiar e glorificar a quem? Deus. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Eu não sei, nós conhecemos esse hino aí que ele coloca aí? Não. Conhece não, né? Porque senão não podia cantar aí no final aqui agora. Mas eu não conheço ele não, nunca, nem cantarolei, não lembro dele. Passa. Sim. Porque os pagãos, eles adoram vários deuses, esse misticismo, aí eles vão trazendo essa influência para dentro, que acontece isso, que vem juntamente com essa superstição, né, o mundo pagão. Pastor, só queria fazer duas colocações em relação ao período agora que a gente está vivendo, em relação à festa junina. Quando fala por falta de conhecimento, eu acredito que muitos de nós temos conhecimento, mas por causa do jeitinho, isso é normal, pode. Eu acredito, e tem relato de pais crentes que deixam os filhos participar de festa junina. Não, eles vêm, não tem problema. E uma outra coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado, eu acho que às vezes até não está nem relacionado à superstição, mas às vezes para alguns sim, porque às vezes você está tão acostumado a ir na quarta igreja e senta sempre no mesmo banco. E às vezes isso até para a pessoa começa a ser até uma superstição. Então assim, tem que ter cuidado. Isso aí, ó. Então a gente percebe que, infelizmente, essa questão da superstição, então ela vem de um contexto cultural, não é? Que tem. Nós vimos então que isso aí, essa superstição, ela escraviza, né, o ser humano, o cristão, porque vai se tornar dependente dessas coisas, né? E aí a gente vai viver essas coisas. Então, para terminar, qual é a solução? Como resolvemos isso? A vitória contra as superstições é possível por meio de quem? De Cristo Jesus. É Cristo que nos liberta. Aí ele vai escrever o texto. O desenvolvimento e a preservação das superstições na vida de uma pessoa, de um povo, são resultado da falta do conhecimento de quem? É isso. É isso que nós precisamos ter. Essa ignorância faz com que as pessoas busquem força e proteção em amuletos, rituais, simpatias, numerologia, astrologia, Salmo 91, Salmo 24, caixinha de promessa. Está vendo aí agora? Quando está falando só de lá, está vendo? Bem feito. Mas quando é com nós?
E quando está lá, a Bíblia lá, amarela no Salmo 91, achando que o Salmo 91, a Bíblia aberta no Salmo 90, está de proteção na sua casa. Ele disse, se o Deus do Salmo 91 não for o seu Deus, nada adianta a Bíblia aberta no Salmo 91. Mas se o Deus do Salmo 91 for o seu Deus, aos seus anjos, Ele dará ordem a seu respeito. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás o quê? Atingido. Aí a promessa lá no finalzinho, né? Eu é isso daí, com longevidade. Olha o relacionamento de novo. Está vendo o que Deus quer de mim e de você? Ele não quer a nossa casa aberta lá, o Salmo 91. Ele quer estar junto conosco, relacionando conosco. Então isso é possível através de quem? De Cristo. Quanto mais adentram aos meandros dessas religiosidades vãs, mais inseguras tais pessoas sentem e vai buscar refúgio. Começa com sal grosso, depois traz a arruda, depois traz a rosa ungida, a vassoura ungida, para limpar o lixo da sua casa. Esquece de Deus. É justamente. Acho que o pastor é super pastor, né? Igual as pessoas assim, vão fazer um culto na minha casa, vão. Aí o pastor não faz o culto. É outro irmão, o pastor está lá. Aí passa 15 dias, o pastor tem que fazer um culto lá em casa. Uai, mas de novo, nós fizemos um culto lá. Não, mas não foi o senhor que pregou. Ah, então não valeu? Os irmãos cantou, orou, lemos a Bíblia, oramos. Então teve culto, Deus foi adorado. Mas o senhor não foi, pastor, o senhor não fez. Não é assim? Tem que tirar essas místicas, queridos. Eu sou igual a você. A diferença é que Deus me escolheu para ser pastor. Mas antes de eu ser pastor, eu sou servo. Eu tenho que ser, como você, tem que ter uma conectividade com Deus. Tem que ter uma intimidade com Deus. Não foi isso que ele fez? Um escolheu profeta, outros pastor, outros isso, outros... E todos nós fazemos parte dessa engrenagem para o crescimento do reino do Senhor. Amém? Sim. Tinha. É a forma de usar. É a forma de usar. É. Porque quer ver, ó? Sim, mas vamos lá então. Vamos olhar o contexto. Eu sei o contexto que Esther falou. Sim, sim. Mas vamos trazer para o nosso contexto. Vai um dia que você está aflito, angustiado, precisando assim, Deus, eu vou tirar um filetinho desse aqui, porque eu preciso de uma palavra do Senhor. Aí você vai e tira, pá! Aí a resposta, Marta, que saiu naquele negocinho lá, do vermelho, do verde, do rosa, do azul, do branco, não é aquilo que você queria. Aí o que você faz? Você vai tirando até sair uma que satisfaz a sua intenção. Entendeu? Então, aí se torna, nesse sentido, né? É o uso dele. Então, porque é palavra de Deus, a caixinha de promessa não é palavra de Deus, a palavra de Deus não é viva e eficaz, ela não vai voltar vazia sem antes cumprir aquilo que lhe apraz, mas só aquilo que a palavra de Deus lhe apraz, às vezes não é aquilo que traz alegria no meu coração. Aí eu vou começar tirando, pá, 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 opa, esse é meu. Aí é mais perigoso ainda, né? Então eu quero concluir, gente, que o sinal já bateu, tem gente batendo, botando no pulso lá. Vamos terminar aqui então. Então vamos terminar. Eu quero terminar perguntando o seguinte, queridos, infelizmente, nós sabemos quem é Deus, sim ou não? Nós confiamos quem é Deus, sim ou não? Nós cremos no poder de Deus, mas quando as lutas chegam, muitas vezes nós esquecemos disso tudo. E queremos buscar refúgio, força, em lugares que não é Cristo. Nós precisamos estar conectados com Deus. Porque a palavra de Deus diz que em Cristo
nós somos mais do que vencedores. Nós não precisamos de superstição. O que nós precisamos é conhecimento de Deus. Porque quando nós conhecemos Deus, nós sabemos que no mundo nós passaremos por aflições, mas nós vamos ter bom ânimo, porque o Senhor está conosco. Ele vai nos guiar, Ele vai nos apontar o caminho, vai apontar a direção. Então, em vez de você ficar buscando as coisas aí, né, você está com dúvida, pergunta um presbítero, pergunta um pastor, pergunta a alguém mais experiente para te orientar, para você não cair nesses enredos, nesses enganos de Satanás. Paulo vai dizer em Gálatas que nós fomos livres, estamos libertos. Então, que isso não atrapalhe o seu relacionamento com Deus, mas que você possa seguir firme, forte, inabalável em Cristo Jesus. Os nossos visitantes nessa manhã. Temos visitantes? Nós temos ali o seminarista Vitor. Oba! Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe nessa nova empreitada. Né? Mais alguém nos visita? Queremos convidar a nossa irmã Miriam Michelante. Ela tem algo importante a nos transmitir nessa manhã. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nós vamos... A SAF hoje vai estar comemorando o Dia do Diácono. É um dia muito especial, né? Desses servos do Senhor que servem à sociedade, servem à igreja, servem a cada um de nós. Aí eu já vou pedir os diáconos que estejam aqui à frente e as mães espirituais, porque nós vamos fazer igual nós fizemos com os jovens. Nós adotamos mães espirituais para estarem orando com os irmãos. Os irmãos venham à frente, por favor. E as mães espirituais também já vêm e se posicionam junto com seu filho. Tá bom? Pode vir à frente, depois você fala o nome dele e entrega para ele depois. As mães podem vir se posicionarem aqui. E depois ela entrega a lembrancinha para ele e ora por ele. Marta, fica junto com seu filho. Ô, Átila, calma aí, que tem mãe para você. Fica triste, não. Prontinho? Aí eu vou estar lendo uma mensagem. Primeiro eu vou deixar o versículo, até que está aqui na Bíblia, mas eu anotei aqui também. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, diz assim: pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. E... Calma, tá ali. Certinho, Maria Geralda. E a mensagem é uma simples mensagem, mas com muito carinho para os nossos diáconos. Hoje celebramos a vida e o serviço desses homens de Deus que se dedicam ao cuidado e bem-estar da igreja, seguindo o exemplo de Cristo.
Expressamos gratidão pelos trabalhos realizados, não só na igreja, mas na sociedade, e que Deus fortaleça-os, enchendo de sabedoria, graça e amor, para continuarem servindo com excelência. Ser diácono é ser missionário na obra de Deus. Nosso abraço carinhoso da SAF, a nossa Sociedade Auxiliadora Feminina da Quarta Igreja. Deus os abençoe, irmãos. Agora, cada mãe vai entregar a sua lembrancinha. E o Átila não ficou sozinho, não, viu, gente? A mãe dele está aqui, ó. Amém. Sempre orando por você. Você tem duas mães. Oh, ninguém quer me adotar também, não, gente? Amém, né? A igreja é sustentada por oração, né? E também por essas demonstrações de afeto. Mais algum aviso? Tem aviso, pastor? Ah, nós temos ceia hoje. Hoje é primeiro domingo? Ah, hoje é ceia. Gente, hoje é ceia. Venho. A Camila quer dar um aviso? Quinta-feira? Mas eu vou compartilhar o convite no grupo? Quinta-feira, na casa da nossa irmã Erilda, departamental, às 19 horas. A Camila vai passar o endereço no grupo da igreja. Fiquem atentos. E hoje é Santa Ceia. Passem o dia, por mais que tenha aí o futebol interclubes, né? Tem mais não? Acabou? Ah, graças a Deus, né? Então, a gente pode preparar o dia para estar aqui à noite, servindo ao Senhor com alegria. Os aniversariantes, eu não sei porque não tem um boletim. Teve boletim ontem, pastor? Cadê o boletim que eu não recebi? Para ver os aniversariantes. É quando eu cheguei, não tinha ainda o boletim ainda aqui. Desculpem aí, viu? Porque eu cheguei muito cedo. Dia 4 foi nosso irmão Otávio, dia 7, João Batista, dia 7, Divina Marta, dia 8, Dona Irani, e dia 8 também a Vitória, filha da Marta Divina. Departamental está aqui, tal. Então, vou pedir que nosso pastor nos despeça, pedindo a Deus por nossa proteção, né? A sua petição é medo de que algo sobrenatural aconteça, e a gente busca proteção. E a maior proteção é a presença do Senhor em nossa vida. Então, o Senhor vai nos conduzir em oração. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos estar orando, né? Que você possa, como a Esther falou, se preparando para estar aqui logo mais. Nós vamos continuar a sequência, né, lá de Marcos. Quero convidar você para estar aqui, né, ouvindo a palavra do Senhor. Ó Deus querido, nós agradecemos ao Senhor
porque o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor tem nos instruído, tem nos exortado, mas o Senhor também tem renovado a nossa esperança. Ó Deus, obrigado pela vida de cada professor que durante a semana se esmerou, estudou, preparou para ministrar a lição ao coração dos alunos. Agradecemos ao Senhor pelos alunos que vieram à tua casa, que ouviram a tua palavra, e nós pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar nos abençoando, ó Pai, durante essa semana. Que aquilo que aprendemos, possamos colocar em prática nas nossas vidas. Que aqui no templo, possamos, como aprendemos, possamos colocar toda a nossa confiança no Senhor. E saber que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Ó Pai, abençoa, Senhor, a nossa tarde, nos dê uma tarde abençoada e nos prepare, ó Pai, para o dia de amanhã. Para a semana que teremos, ó Pai, queremos colocar os irmãos que vão fazer aniversário esta semana diante do Senhor, que o Senhor visite o Sr. Joãozinho, ó Deus, o esposo da Dona Luzia, trazendo graça, misericórdia, saúde à vida dele. Abençoa também, ó Deus, Dona Irani, abençoa, ó Deus, a Divina Marta, abençoa, ó Deus, a sua filha, que a boa mão do Senhor, ó Deus, esteja sobre a vida desses irmãos, que esse novo ciclo, que essa nova etapa, seja uma etapa cheia de bênção do Senhor na vida desses amados irmãos. Deus, nós também queremos colocar a vida do seminarista Vitor diante do Senhor. Ó Pai, o teu servo que está se preparando para se tornar um ministro do Senhor, que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor dispense sobre ele a tua graça, a tua misericórdia. E agora, ó Deus, que ele está na última semana, últimos dias que antecede, ó Deus, o seu casamento. Já pedimos por essa família, que o Senhor abençoe a vida dele agora como marido, abençoe a sua noiva, que agora se tornará a esposa dele, que seja um casal abençoado por ti e que eles possam ser bênção por onde o Senhor os levar, por onde o Senhor os levar. Deus, leve-nos em paz, é a nossa oração, e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.